Embora seja detentora do monopólio do mercado petrolífero dentro do território nacional, a notícia que nós brasileiros sempre recebemos da Petrobras e dessas outras empresas estatais é que, além de ter se tornado um cabide de emprego para político ficar colocando parente, filho de amigo, elas também se tornaram um buraco sem fundo para esquemas de corrupção e desvios de dinheiro. Afinal, é isso que nós sempre vimos aqui no Brasil e não é de hoje. Dessa vez, nós estamos assistindo uma guerra sendo travada entre o presidente da Petrobras contra o ministro de Minas e Energia e o chefe da Casa Civil, Rui Costa Pimenta, que deveria estar mais preocupado com os respiradores lá do Nordeste, do consórcio do Nordeste, que ele adquiriu de uma empresa de maconha que ele nunca recebeu e milhares de pessoas morreram por isso. Mas se você chegou até aqui, já deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo. E se você for novo por aqui, me dá essa moral, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, beleza, pessoal? Vamos para o conteúdo. Essa guerra que vem sendo travada, ela é decorrente da, digamos assim, da opinião do Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, em distribuir 50%, no caso, dos dividendos extraordinários da petrolífera para os acionistas. Só que na cabeça de todo esquerdista que não entende absolutamente nada de economia e que ignora completamente os efeitos do mercado, até porque eles desconhecem, tá? Os efeitos que esse pessoal costuma conhecer geralmente é efeito de substâncias tóxicas, de drogas e algumas outras coisas assim. De mercado eles não entendem. Olha isso, ministros rivais de Prats se alinham a Haddad por pagamento de dividendos da Petrobras. Primeiro você tem alguns ministros se alinhando àquele discurso do Lula de que o mercado é um dinossauro voraz e que a Petrobras não tem que se preocupar com os acionistas, mas com o povo brasileiro, porque ela é uma empresa estatal brasileira, então ela tem que se preocupar com o povo brasileiro, com os 200 milhões de brasileiros e manter o combustível num preço baixo, né? E nós estamos vendo aí, ó, o governo poderá receber 12,59 bilhões e reforçar o caixa, a decisão sobre a distribuição será arbitrada pelo presidente Lula. Então, o que acontece, pessoal? Se distribuir, tá, os dividendos extraordinários para os acionistas, o governo federal, como ele é um acionista, ele vai receber os seus dividendos nesse patamar aí, de 12,59 bilhões. Se distribuir 50%, que foi a proposta que foi feita pelo Jean Paul Prats, só que foi recusado pela administração, né, do conselho lá da Petrobras, porque o pessoal está mais alinhado com o Alexandre Silveira de lá do Ministério de Minas e Energia do que com o próprio Jean Paul Prats. No caso, o governo federal receberia pelo menos 6 bilhões. Só que o governo lulopetista não queria pagar nada. Eles não queriam pagar nada. Sabe o que eles queriam fazer? Eles queriam pegar esse dinheiro e mandar esse dinheiro para falar assim, ó, nós vamos fazer, por exemplo, a reforma da usina Abreu Lima, que foi a usina mais cara do mundo, tá? Que foi a usina mais cara do mundo e que nunca foi finalizada, né? Mas, enfim, a gente sabe o que o PT quer fazer com esse dinheiro. Isso aqui que vocês estão vendo nessa matéria são as consequências dessas políticas ignorantes de dizer, ah, o mercado é um dinossauro voraz, a Petrobras é do povo brasileiro e não dos acionistas. Fala isso pro mercado. Aí, ó, o governo deixou de arrecadar até 12 bilhões com a retenção dos dividendos pela Petrobras, estima a Fazenda. A equipe do Haddad prevê 41,3 bilhões com lucros de estatais neste ano. Projeção não se altera com menos dividendos da Petrobras. Agora dá uma olhadinha nessa matéria aí, ó. Crise dos dividendos na Petrobras. Por que a estatal continua a perder valor de mercado na bolsa? Lula vê choradeira no mercado e diz que petroleira precisa investir, né? O lance que eu falei para vocês, em vez de pegar o dinheiro e distribuir os dividendos, né, que é o lucro da empresa para os acionistas, que são sócios da empresa, ele está querendo falar que a petroleira vai investir e ele vai administrar a parada. Aí vocês entenderam, né? O ministro fala em rever a decisão, o estatal desvalorizou 63 bilhões em 2 dias. Para poder completar o fiasco da administração lulopetista, olha isso aqui. O Lula disse que Petrobras não tem que pensar só nos acionistas e na choradeira do mercado, que chama de dinossauro voraz. O governo vive um momento de tensão com a estatal por conta da retenção de dividendos pela empresa e a reação do mercado financeiro. O presidente diz que tem compromisso com a redução do preço da gasolina. Vocês viram que é política populista barata? Tem muita gente burra e desinformada que acredita nesse tipo de conversa. Você vê muito influenciadorzinho que estuda
que estuda humanas em alguma universidade federal por aí, ou na USP, ou alguma coisa assim, dizendo: meu Deus, a Petrobras não vai distribuir os dividendos para os acionistas, ela vai ver o povo brasileiro, ela vai diminuir a gasolina. Quando esse tipo de coisa acontece, os investidores, eles simplesmente tiram o seu dinheiro dessa empresa, vendem as ações e logo em seguida eles compram ações de outras empresas que vão pagar os dividendos. E a consequência disso é uma consequente desvalorização da empresa, como essa que vocês viram aí, de 63 bilhões de reais em apenas 2 dias, por causa desse discurso populista barato do Lula. Eu tenho um recado para esses esquerdistazinhos de plantão que estão por aí. O mercado não tá nem aí para o que você pensa. O mercado não tá nem aí se você está enganando milhões de pessoas desinformadas, pessoas que não têm conhecimento a respeito dessa matéria, tá? Porque vocês querem dizer que a Petrobras é do povo brasileiro, né? Os caras estão lá administrando o negócio lá. Eu vou dizer para vocês, esse congelamento de preços do preço do combustível para poder cumprir esse compromisso de reduzir o preço da gasolina, eu vou dizer para vocês como funciona. Na época que o Bolsonaro saiu, o barril do petróleo ele estava em 120 dólares e a gasolina estava custando 4,89 aqui no Brasil, tá? Hoje em dia, o barril de petróleo está custando 80 dólares. 80. Custava 120 quando a gasolina era 4,89 e agora custa 80 dólares com a gasolina a 6 reais. Só que o que acontece? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, você tem que entender assim, o mercado petrolífero, desde o momento do extrativismo da matéria-prima até o momento que você consome o combustível no tanque do seu carro, é mais ou menos assim. Primeiro você tem o extrativismo da matéria-prima, aí essa matéria-prima vai para a usina, depois da usina vai para a distribuidora, depois vai para o posto de combustível e no final vai para o tanque do seu carro ou da sua moto. Quando o Lula falou assim que ia vender a gasolina no preço à brasileira, que ele iria desdolarizar o mercado do combustível aqui no Brasil, uma coisa completamente absurda e sem nexo com a realidade, tinha uma proposta de pegar esses dividendos, de pegar esses lucros da empresa e reinvestir esse lucro na própria empresa para poder tentar congelar o preço artificialmente e segurar o preço mais baixo. Só que qual foi a consequência disso? Uma refinaria muito grande lá na Bahia, que se chama Acelen, ela fez uma denúncia dizendo assim que quando a Petrobras faz o extrativismo da matéria-prima e vai passar para a refinaria, se for a refinaria da Petrobras, ela vai 30% abaixo do preço da paridade internacional. Só que se caso for para uma refinaria privada, ele não vai abaixo do 30% abaixo da paridade internacional, igual quando ele vai para a refinaria da própria Petrobras. Quando vai para uma refinaria privada, ele vai no preço da paridade internacional, ou seja, 30% acima do preço praticado pela própria Petrobras. Então, qual que é a consequência disso? A consequência é que essas refinarias que refinam petróleo aqui dentro do Brasil, tá? Essas particulares, elas não conseguem um campo de competitividade com as refinarias da própria Petrobras estatal. Então, o que eles fazem? Eles pegam o combustível deles e exportam. Aí tem um fator interessante que você tem que entender, é que o Brasil ele é autossuficiente no extrativismo do petróleo. Embora o petróleo nosso seja muito grosso, muito sujo, e muitas vezes mandam milhões de barris todos os dias para outros países e recebem barris de petróleo de outros países para cá, que já é um ambiente favorável para a corrupção desse pessoal e tudo mais, você precisa entender que esse empresário particular vai ter que vender o seu petróleo para o mercado externo, ele vai ter que exportar o combustível dele. E aí é um problema muito grande porque no refino do combustível o Brasil não é autossuficiente. O Brasil refina pouco mais de 60% do combustível que é refinado aqui. Então, embora o Brasil seja autossuficiente no extrativismo do petróleo, no refino ele não é. E cerca de 40% do combustível que nós consumimos aqui, ele é importado de outros países, de outras refinarias. O Brasil manda o petróleo para fora para poder comprar o combustível depois desse próprio petróleo que o Brasil mandou para fora. É mais ou menos isso que acontece por aqui, tá? E quando o Lula faz essa jogada para poder congelar o preço artificialmente, o que ele faz? Ele joga o imposto dele,
que o Bolsonaro tinha zerado anteriormente, e esse é um dos motivos pelo qual, na época do Bolsonaro, o barril custava $120 e a gasolina era 4,89, e hoje em dia ele está em $80 e a gasolina está acima de R$ 6. E no final ainda, quando começar a acontecer uma crise de desabastecimento, porque o Brasil não consegue refinar o combustível todo que é consumido aqui dentro do Brasil, o Lula, além de ter tacado o imposto dele, né, e ter aumentado o preço do combustível, agora ele vai colocar a culpa do desabastecimento no empresário da refinaria particular, porque ele é um empresário malvadão que ele só quer lucro. Então assim, você que é acionista, que deixa de beber, que deixa de ir pra festa, que deixa de fazer, sei lá, N coisas para poder se divertir, para poder comprar uma açãozinha da Petrobras visando o seu futuro, tá? Você não pode ter essa visão, porque tem um esquerdista do lado que, digamos assim, ele quer fumar maconha, ele quer usar cocaína, ele quer ir pra festa, ele quer beber, ele só quer farra, você tá entendendo? E só que ele quer ter, digamos assim, as benesses. Ele quer ter as mesmas benesses que você, que está sacrificando momentos de diversão da sua vida, tem. É por isso que a Margaret Thatcher dizia assim que todo esquerdista é um fracassado que pensa que toda pessoa de sucesso deve alguma coisa para ele. Então é isso, pessoal. Você, se fosse acionista da Petrobras, tivesse sacrificado vários momentos de diversão com seus amigos, com sua família, para poder comprar ações da Petrobras ou ações de outras empresas quaisquer, você permaneceria com esses ativos da Petrobras? Se caso você visse essa interferência estatal do governo o tempo todo ali? Ou você iria vender as suas ações para poder comprar ações de outras empresas que iriam pagar esses dividendos? Deixa nos comentários para nós aí. Então é isso aí, pessoal. Ó, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal nessa bola que vai aparecer aqui do lado aqui agora, tá? E é isso aí. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu!